Boa tarde, boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Temos aqui hoje uma presença muito ilustre. Calef João Francisco, que fez parte da diretoria de futebol mais gloriosa do São Paulo, sem a menor dúvida, né? De 90 a 94, aquele time que foi campeão brasileiro de 91, foi campeão paulista de 91 e 92, foi campeão da Libertadores e Mundial 92, Libertadores e Mundial 93. Fomos roubados do Vélez, não fomos tri em 94, mas ganhamos Conmebol, ganhamos Supercopa. Nunca houve no São Paulo uma época tão vitoriosa. E o Calef foi parte fundamental daquela equipe liderada pelo Fernando Casal de Rey. E Calef, relembrando, era você, o Márcio, o Herman, o Jorge. O diretor estatutário era o Fernando Casal de Rey. Aí tinha o Márcio Aranha, Herman Quester, os dois falecidos, já, infelizmente. Ademir Scarpim, José Dias, Jorge Magalhães, e esse que tem o prazer de falar com vocês agora. Muito obrigado, Calef. É uma honra para a gente tê-lo aqui. Realmente a gente cresceu. Eu já tinha mais meus 18 anos quando começou aquele timaço. Eu acompanho o São Paulo desde 78. E a gente tem você como realmente um ídolo nosso. Você e toda aquela diretoria maravilhosa que nos proporcionou. Vocês pegaram o clube quebrado, vale lembrar. O seu Juvenal Juvencio deixou as várias gestões dele, mas naquela época o São Paulo não tinha caixa. Então vocês conseguiram, com criatividade, com empenho, com luta, montar aquele timaço e quantas alegrias nos deu, né? Então a gente só tem a agradecer. Seguinte, pegamos realmente em 90, o Pimenta sucedeu ao Juvenal Juvencio, que o Juvenal Juvencio ele gostava muito das coisas bonitas, aí não vai nenhuma crítica. Ele fez o Morumbi bonito, arrumou, ajeitou, embelezou. E recentemente ele fez não tão recentemente, mas mais tarde ele fez o CT de Cotia, que eu acho que é o melhor que tem no Brasil. Eu conheço o do Cruzeiro, do Atlético, conheço outros, mas eu acho que o do São Paulo não tem precedentes. Não tem, eu acho que é o melhor que tem. Deve ser um dos melhores do mundo. Se vocês não foram ainda, deveriam ir lá para conhecer, porque só nos enche de orgulho o CT de Cotia. E voltando, então, nós pegamos um time realmente, pegamos caixa sem dinheiro, e trabalhar sem dinheiro é muito difícil. E o time de futebol meio desmoralizado, sabe, aquele negócio que não está muito afim, e também porque tinha o salário, aquele tempo tinha inflação, e o salário era corroído dia a dia, mês a mês, então o Fernando reajustou por hora RTN, então deu uma melhorada no astral, e eu acho que fator sorte influenciou muito, sabe? Então, nós tivemos a sorte, entre aspas, de disputar uma outra chave no Campeonato Paulista, que a turma fala que caiu para a segunda. Bom, não é a mãe de Iná que faz a regra do Conselho Arbitral. O Conselho Arbitral se reúne no ano e impõe as regras para o ano seguinte. Assim que foi. E demos sorte de ficar numa chave que tinha os times mais fracos, e Palmeiras, Corinthians e Santos se degladiaram lá, se desgastaram, e nós fomos entrosando o time. A gente ia de ônibus para Marília, para Bauru. Aí não tinha muita gente que estava querendo ir, que era voo rasteiro. Então, voo rasteiro não é todo mundo que gosta, não. Mas a gente enfrentava, ia lá. A filha do Fernando sempre ia, a minha filha também sempre ia. Então, a gente começou a moldar uns tipos de família dentro do São Paulo. E fomos ganhando, e matamos o Corinthians no final. E ali deu uma confiança para o time. Porque futebol tem muito de confiança, né? Quando você entra... Chegou um tempo que a gente dizia assim, pô, de quanto que nós vamos ganhar? A gente não perguntava se ia ganhar ou ia perder. De quanto que a gente vai ganhar? Então, isso não era máscara, não era uma autoafirmação do jogador, da comissão técnica e diretoria. A gente ia lá e ganhava. Tomava um gol, sabia que ia virar. Então, isso é fundamental para o sucesso de uma equipe, né? E fomos ajustando, não tinha dinheiro, começou a entrar dinheiro. O Rolinho se encantou com o São Paulo, o Rolinho é um cara espetacular, desse tipo de gente que não devia de morrer. Patrocinou o São Paulo,
começamos a sair do voo rasteiro para voo fretado, Fokker 50, Fokker 100, levava alguns conselheiros que a gente fretava o voo, e então, tanto fazia, fosse 50 passageiros ou 30, se o preço era mesmo, o preço era subsidiado pela TAM, e afinal, começou a dar samba o time, e ganhar, e o resto foi de vento em popa, até culminar com bimundial, que eu acho que foi o clímax nosso da nossa administração. Foi inesquecível. Satisfeito? Satisfeito. Fabão, vamos lá. Calef, é um prazer estar aqui com você na nossa live, é uma honra. Boa tarde a todos, boa tarde, Nando, Texas, Portuga, Calef. E realmente aquele período de São Paulo foi um período maravilhoso, foi um período realmente vitorioso de São Paulo. O que fazer, Calef, para voltarmos a essas glórias que nós sempre tivemos, né? Que está um pouco guardado ainda, podemos dizer assim, pronto para ressurgir, né? Eu diria o seguinte, futebol é um pouco de ciclo também, né? Você tem teu ciclo vitorioso, depois você está lá em cima, é difícil permanecer no topo, porque quando você está lá em cima, você é o alvo a ser batido. Então, todo mundo, ninguém queria ganhar, sei lá, Corinthians jogar com o Palmeiras, mas preocupado com São Paulo, é assim que eu fazia. O alvo era o São Paulo. E chegou uma hora que eles começaram a ganhar. Só que eu acho que o nosso ciclo negativo está demorando muito. E precisamos voltar. Eu acho que temos chance de voltar. E é aquilo que eu falei antes. Futebol é confiança. E o time hoje estava melhorando agora. Estava melhorando. Nos últimos jogos de São Paulo, a gente já via que tinha um pouquinho mais que o time estava melhor entrosado e coisa, isso é tudo em função da confiança que os jogadores têm. Mas vamos ver se mudando, eu acho fundamental também que a gente consiga politicamente mudar a direção do São Paulo, que tem que mudar um pouquinho, porque quando todo mundo queira ou não, quando você está muito tempo no mesmo lugar, você acaba se acomodando. Então precisa a renovação do quadro diretivo é fundamental. Então, se a gente conseguir inverter e ganhar essas eleições, que eu acho muito provável, com certeza nós vamos dar um outro ânimo para o grupo, para o associado, para o conselheiro, para a torcida de um modo geral, e eu acho que vamos conseguir, ano que vem, tomara que acontecesse isso já, nem que fosse o Campeonato Paulista, que vale pouco, mas como emblema, seria vencer alguma coisa, já daria alguma confiança para o time começar o brasileiro com mais confiança. Não, verdade. Deixa eu só rapidinho dar uns recados aqui, o pessoal do chat, o Dani Correia, o grande Dani. Dani, um abraço. Ronaldo Oliveira também, melhor diretor de futebol que o São Paulo já teve, além de um amigo, o Calef é um cara de grande caráter, eu concordo com tudo. Theo Rocha, um grande abraço, o André Sereta e o Edu Morato. Muito obrigado pela audiência aí. Obrigado, galera. Nando, Calef, na minha visão, né, ele para mim, foi o melhor diretor de futebol que o São Paulo teve. Realmente, o São Paulo, naquela época, ele tinha comando, né? E realmente é um prazer tê-lo aqui, né, Nando? Grande Fábio, grande Texas, grande Portuga. Prazer especial de ter o Calef aqui, o responsável por esse torcedor ser tão chato que nem é hoje, é o Calef e aquela diretoria, porque quando eu virei torcedor, me desculpa, eu vi o São Paulo ganhar tudo. Eu não preciso ir em YouTube para ver o São Paulo ganhar, não preciso repetir jogo em TV Globo, eu vi o São Paulo ganhar Paulista, Brasileiro, Bi-Libertadores, Bi-Mundial, Supercopa, Comembol, a volta do Raí. Eu vi tudo com essa turma que era espetacular, turma que respeitava o São Paulo, onde o pessoal se dedicava. Para mim, eu já tive o prazer de conversar com o Calef pessoalmente, para mim é uma coisa... O Calef, olha, quando eu vejo o Calef, eu fico pensando, como ele demorou tanto para ele ser conselheiro vitalício, porque ele foi
um dos maiores nomes da história do São Paulo, se for falar, é o Calef. E, Calef, para você, eu queria fazer uma pergunta. Pode contar alguns bastidores daquele time de 90, 94, Libertadores, do Tele, que tem umas histórias engraçadas. O que você poder contar para o pessoal conhecer como que era aquele time espetacular lá de 90 e 94, lá que você foi diretor. Olha, eu acho o seguinte, o nosso... Muito obrigado pelos elogios, você é muito bondoso comigo. Mas eu acho fundamental para nós foi a união do grupo. Houve uma identificação muito grande entre diretoria, comissão técnica, jogadores. Então, para vocês terem uma ideia, os jogadores iam, quase todos, iam para o Morumbi, eles iam de ônibus lá de CT, as esposas, noiva, namorada, elas iam pro estádio, quase todas, só não iam se eventualmente estar viajando, alguma doença, alguma coisa parecida. Elas ficavam, já tinham um banquinho delas, elas ficavam sentadas, ficava perto da telefonista, da dona, me fugiu o nome, telefonista desde o tempo do Grambel, que trabalha no São Paulo. Daqui a pouco eu me lembro o nome dela. Ela é espetacular. E elas ficavam sentadas ali, tomando um cafezinho, uma água, um refrigerante. Quando começava o jogo, iam lá para o lugar de onde elas assistiam, acabava o jogo, voltavam para o mesmo lugar, os jogadores jantavam. Não tinha essa frescura de ficar 2 horas para se alimentar dentro do... Isso eu acho palhaçada. Ficar depois do jogo 2 horas para poder ir para casa. O jogador, acabou o jogo, ele quer se reunir e jantar com a família, tomar uma cervejinha, que é a coisa mais natural. Mas não, fica lá preso lá 2 horas, sei lá, ficar preso lá, ficar confinado. Então, essa harmonia que existia entre os grupos é que fazia com que fosse uma família. Então, ele jogava pelo São Paulo e pela família. E eu acho que isso foi fundamental para que a gente tivesse tanto sucesso. Tanto sucesso, eu estou dizendo, mas vocês concordam que a gente teve um pouco de sucesso. Então, essa convivência de entre aspas, poderes foi com que a gente teve esse êxito. Ô, Calef, se você me permite, você pode contar os bastidores do Raí em 98 ou não? Antes dessa pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta para você, rápido, para emendar nisso. Eu acho que o São Paulo, cara, São Paulo tinha, desde os seus funcionários até jogadores, as pessoas mais identificadas com o São Paulo. Você tinha, por exemplo, se eu falar da telefonista, tinha o Agnello Pacheco, saudoso Agnello, que era o historiador do São Paulo, né? Espetacular. A Maria, acho que está lá até hoje. Então, você tinha pessoas que não eram partidárias, os funcionários faziam parte e eram respeitados. Hoje em dia, você vê candidatos aí de outros lados falando, você é funcionário, você não... Então, assim, eu acho que tinha essa identificação, né? Desde os funcionários até os jogadores, era uma coisa assim, enraizada no São Paulo. E isso, eu acho que com o passar do tempo foi diminuindo. É isso aí que você está falando, realmente é o que eu falo aqui, a família. O Tele gostava muito de pastel. As tias lá, antes de ir embora, fritava o pastel para o Tele comer à noite lá, que ele gostava, sabe? Eu só estou dando um exemplo do que era a família, como a minha esposa fazia para o meu filho, eu gostava de comer determinada coisa, deixava feito para o meu filho para quando chegasse jantar, e assim era com o Tele. Os jogadores que moram, muitos jogadores dormiam lá no CT, muitas vezes, então... Porque as tias lá da cozinha, elas se esmeravam para fazer o melhor para o jogador. Isso era fundamental no relacionamento. Agora, contando do Raí, o Raí jogou na quinta-feira, não sei se quinta-feira, ou sexta-feira, ou sábado, não sei, foi campeão em Domingo. Paris. Em Paris. PSG. Foi na segunda-feira seguinte se encerrariam as inscrições para o campeonato era paulista? Não, para o campeonato paulista
98, Campeonato Paulista. Mas como era uma transação internacional, dependia do transfer da Federação Parisiense, Federação Francesa. O Raí já tinha assinado todo o contrato, o Fernando Casal de Rey, não sei se o Fernando foi para a França ou quando o Raí esteve aqui, o fato é que ele assinou a papelada toda para o contrato com São Paulo, mas esse contrato só poderia ser dado entrada na federação depois que acabasse o jogo na França, evidente, não dá para ele estar, antes de jogar, você entrar com o contrato. A diferença de fuso horário deve ser umas 5 horas, eu acho. Umas 7. Não, é umas 5 horas, tem razão. 5 horas, no Brasil é. O fato é que o Raí jogou se ele jogou na quinta, quando nós demos entrada na papelada na sexta-feira, já tinha encerrado o expediente na França. Estão 5 horas na frente. Então não tinha. Ele só for. A França só ia ter acesso segunda-feira. E segunda-feira encerrava o prazo de inscrição aqui. Certo? A Federação Paulista começa a trabalhar 1 hora. Lá na França é 6 horas. Não havia tempo quase hábil para que o Raí recebesse o cartão, o registro da federação. O Fernando tinha recém saído da presidência. O Zé Augusto tinha assumido. O Fernando ligou para mim e falou: Calef, o time perdeu a primeira, só tem um jeito. É o Raí jogar a segunda, porque ele tem medo do Raí e a gente só ganha se o Raí jogar. Se vira para arrumar a inscrição para o Raí. Tá bom. Eu tinha muita amizade com o Luiz Gustavo, que era diretor, não só com o Luiz Gustavo, com toda a CBF, a gente tinha um bom relacionamento. O Luiz Gustavo era o diretor de registro. Eu falei, Luiz Gustavo, ó, missão impossível, velho. Você precisa dar inscrição pro Raí para ele jogar o outro domingo contra o Corinthians, senão nós vamos perder. Pô, Calef, você vai... Não vou não. Pode ter certeza que está tudo bonitinho, o Raí... Pô, o Raí jogou lá na França ontem, sei lá, anteontem. Como é que ele está? Não, ele veio aqui, já deixou assinado o contrato, tudo. Já deu entrada na federação, então é só uma questão de tempo aí da França liberar. Se não liberar agora, daqui meia hora está liberado. Tá bom. Se você me ferrar, mas não foi bem ferrar, vocês entendem? E deu a inscrição, já tinha um funcionário nosso, o Zé Carlos, que é até hoje o nosso gerente, estava lá na porta da federação. Ele ligou para a moça do registro: pode dar o cartão de inscrição do Raí para ele jogar. Raí jogou. E aí o grande problema, o Nelsinho não queria, aí entrou o Fernando na parada. O Nelsinho não queria escalar o Raí, porque eles já tiveram uma decepção com o Cruzeiro, quando foi campeão sul-americano, campeão da Libertadores, foi disputar o Mundial e contratou uns 3 ou 4 jogadores. Bebeto, não é? E rachou o grupo e perdeu. Então o Nelsinho estava com medo. O Nelsinho é muito meu amigo. Posso falar porque ele não se ele souber disso, ele não vai achar ruim e vai confirmar. O Fernando foi lá falar com os jogadores, falou com o Márcio quarto zagueiro lá. Márcio Santos. Contou: pelo amor de Deus, pode votar, não vai acontecer, não vai rachar nada, vai somar. O Raí parece que nem saiu do grupo, vai entrar e vai resolver. O Fernando convenceu o Nelsinho a escalar, e o Raí, ontem vocês viram, fez o primeiro gol, né? E a presença física do Raí em campo fez com que o Corinthians, eu acho que desestabilizasse. E, felizmente, ganhamos 3-1 e ganhamos do Corinthians. Eu ia falar outra coisa, mas ganhamos do Corinthians. Eu pensei a mesma coisa, Calef. Sensacional. Esse é para vocês verem o que foi o Calef, o Derrey e a turma dele na diretoria de São Paulo. Porque Calef, eu fui torcedor. Né? A gente viveu depois de 94, por causa das reformas do Morumbi, um período de jejum. E o título de 98 representou muito para a torcida de São Paulo. Né? Foi uma coisa que deu aquele up, aquela volta de grandeza, né? Porque não é que a gente parou no tempo que não quis, que teve que gastar dinheiro com o Morumbi, teve que gastar muito dinheiro com o Morumbi
dos amortecedores, muitas coisas que o São Paulo fez no Morumbi lá. E ganhamos o título com o expressinho do Muricy, com o Rogério Ceni, Bordon, Caio Ribeiro em Comembol 94, mas título relevante depois foi só em 98, né? Que na verdade aquele título, apesar de ser uma semana depois com o José Augusto, é do Derrey aquele título do Derrey. O time que montou foi o Derrey. O time do Fernando, com certeza. E o Fernando, ele teve azar e sorte ao mesmo tempo, porque ele pegou o Morumbi, mas estava terrível lá, tava a situação do estádio estava precatória. Precatória que fala? Precária. Não, precatória é negócio da advogada. Precária. Estava precária. Acho que eu sonhei com algum advogado falando precatório. O precatório é outra história. É um documento de crédito. E o Fernando... E o pior é que não tinha dinheiro. Não tinha o dinheiro que... Tinha dinheiro, mas não tinha o dinheiro que precisava para fazer a restauração do estádio. E o Fernando foi com a cara e a coragem e se endividou e foi fazendo. E depois entrou o dinheiro do Denilson e ele conseguiu quitar a dívida e parece que sobrou alguma coisinha. Mas o trabalho do Fernando e do Luiz Schoff, que era o engenheiro dele, hoje infelizmente está do outro lado, mas foi um engenheiro que ajudou muito o Fernando. E fora disso, o Fernando é muito bem relacionado. O Fernando é um gentleman, diferente de mim, que sou meio briguento. O Fernando é mais diplomata, e ele conseguiu, sem custo, a participação, acho que da Camargo Correia, participação do pessoal da USP, uma porção de engenheiros se incorporaram ao projeto e à vontade do Fernando e deram uma força para ele e conseguiu o Morumbi Itaí, o melhor estádio, mais bonito estádio do Brasil, com certeza. Morumbi à noite, lotado, não tem coisa mais linda. Ô, Calef, uma última pergunta. Só um minuto. O Portuga ainda não fez nenhuma pergunta. Portuga, vamos lá. Portuga, que aula que a gente está tendo com o Calef, hein, Portuga? Boa tarde. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Calef. Bom, eu quero primeiro agradecer a esse senhor que está aqui conosco hoje, primeiro pela presença dele, óbvio, né? Que está nos presenteando, nos agraciando aí com todas essas histórias, e agradecer por todos os serviços prestados ao São Paulo Futebol Clube até hoje. Muito obrigado, Calef. Eu acho que se o São Paulo tem um patamar diferenciado aí hoje com relação aos nossos adversários, muito é graças a você e aquela turma toda que a gente tinha de 92 aí até 98 aí, né? A minha pergunta para o Calef é a seguinte: eu sou um fã declarado do Tele Santana, acho que como todos nós aqui adoramos o Tele Santana. Eu queria saber como é que era o Tele ali no dia a dia, Calef. Ele era realmente tudo aquilo assim de pegar no pé do jogador fora de campo, que exigia que o jogador pensasse no futuro, né, no amanhã, guardasse um pouquinho de dinheiro, enfim, ele era tudo isso mesmo? Bom, obrigado. Eu acho que qualquer um de vocês estivesse lá na condição de diretor ia se empenhar, ia se doar, como aconteceu com nós 7 lá, e por certo teria o mesmo sucesso que a gente teve. O Tele era essencialmente paizão. Ele via o jogador com problema, ele ficava preocupado com ele, ia lá ver se ajudava, o que ele podia fazer para o jogador para melhorar a cabeça do jogador, se estava com problema de família, alguma coisa. Ele era realmente um pai para o jogador. Em contrapartida, era super exigente. Ele queria que o jogador se dedicasse, não queria que algumas coisas que ele... Vou contar o que o Tele dizia que vocês vão entender melhor. Ele falava para o jogador o seguinte: olha, vocês têm direito de sair para pegar uma namoradinha, vou dar uma puladinha e coisa, mas, porra, se cuide. O capital de vocês é o corpo de vocês.
Esse é o patrimônio de vocês e o corpo é de vocês. Se você não tiver condição atlética, a vida de você, de atleta, vai encurtar e vocês vão passar por dificuldade mais para frente. Então, pensem nisso. A vida sexual de uma pessoa não termina aos 35 anos. Não se preocupe com isso. Daí, depois que vocês passarem futebol, vai para a gandaia todo dia, é outra história, mas hoje, vocês são primordial para vocês se manter com o físico em dia para poder responder lá no campo, lá, ser convocado para uma seleção, essa coisa toda. Ele era esses dois extremos, exigente e bondoso ao mesmo tempo. Vou contar uma coisinha que aconteceu. E tinha a mania de que ele tinha um escorpião no bolso, né? Que não pagava nada. Mas quando a gente sempre estava. A amizade nossa era muito grande, a gente almoçava muita vez junto. Quando ele se enchia o saco que queria ir embora, ele chamava o garçom para pedir a conta. Então ninguém gostava de sentar no lado dele, porque ele pedia a conta, mandava para o cara que tivesse no lado dele. Não era ele que queria a conta. Ele só queria ser o portador e passava quem tivesse mais próximo. Mas faleceu, uma vez faleceu a mãe de uma senhora cozinheira lá, de uma tia lá nossa lá, e não contaram para ele, não. Não contaram para ele, mas chegou aos ouvidos dele, ele era muito inteirado lá das coisas do São Paulo. Aí veio para ele que a senhora faleceu, a mãe da cozinheira faleceu, sei lá, se Fortaleza ou Recife, em algum lugar. E não havia tempo, pegar um ônibus, eu acho que é 4, 5 dias. Ele ouviu aquilo, soube da história, mandou ligar para a Magli Turismo, que era quem trabalhava para a gente, um rapaz espetacular, Marcos, esqueci o sobrenome dele agora, mas era o Marcos, que era o dono da agência, falou, vê uma passagem... Marcos Freire, isso aí, Marcos Freire, filho de um conselheiro vitalício, Newton Freire. Aí mandou o Marcos, é a passagem de volta para a senhora aqui, para ela ir urgente para lá. Foi às expensas do Tele, então, nesse aspecto, quando precisava, ele sabia, ele também era caridoso com quem precisasse. Gostou? Satisfeito? Maravilha. Maravilha. Calef, recebi umas perguntas. Antes de só mandar um abraço para o Fernando Pereira, para o Fernando Burgonha e Thiago Castrilon, que estão nos prestigiando aqui, o Wellington dos Santos. O pessoal me perguntou aqui pelo Twitter, nos perguntou para passar para você. O Ronaldo Viegas te mandou um abraço. E nós recebemos uma pergunta aqui, não estou achando o nome, perguntando o seguinte, deixa um pouquinho sobre a eleição. Por que nós não temos aí, como é que está essa composição? Porque o que a gente sente muita falta, todos nós, é a presença de você e vocês daquele grupo vencedor dos anos 90, né? A gente estava conversando antes aqui, não tem nada definido. Então, para as pessoas que estão ansiosas, com pressa, ainda o processo ainda vai ter uma convenção, né? Então, conta um pouquinho para a gente... como é que está o processo na oposição para a escolha do candidato? Bom, o candidato da situação já foi definido, que é o Júlio Casares, todo mundo sabe disso, com apoio do Pimenta. E nós, o nosso candidato, o candidato de oposição, vai ter o apoio de toda a diretoria de futebol de São Paulo. O Pimenta está apoiando o Júlio, mas a diretoria de futebol a mais, aí eu vou deixar a humildade de lado. A diretoria mais vitoriosa que São Paulo teve em todos os tempos apoia totalmente o candidato de oposição, seja ele quem for. O que for escolhido por convenção, ou se houver um consenso, esse candidato terá o nosso apoio. No momento, nós temos 4 candidatos à presidência, candidato a candidato, são os postulantes a concorrer à presidência. É o Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel, Silvio de Barros e Jaime Franco. Qualquer um desses 4, ou se aparecer alguém ainda, a nossa convenção vai ser junho, final de junho, por aí, dependendo Hoje nós somos dependentes do coronavírus, quem diria? Estamos dependendo disso. Então, quando for feita a convenção, aí é que vai se definir o candidato e terá o apoio de todo mundo.
eu diria num outro programa que eu participei, se temos 4 candidatos, é óbvio que ninguém entra no jogo para perder. Se tem 4 é porque a gente acha que tem chance de ganhar, senão íamos ter que procurar com uma lupa um candidato para concorrer, e não é o caso. Temos 4, então é sinal que nós temos chance de ganhar. Mas antes da eleição para presidente, vai ter a eleição dos 100 conselheiros, que vai ser uma briga no social para eleger o maior número de conselheiros. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, escolher bem os nossos conselheiros, os nossos candidatos, e tentar fazer a maioria. Hoje, me parece, tá no conselheiro vitalício, porque a gente fala, todo mundo esconde o leite, mas, pelo visto, está meio pau a pau, conselheiro vitalício. Então, deve definir a vitória de A ou de B, que eu acho que vai ser do O, que é a oposição, a eleição no conselho dos novos conselheiros. Esperamos que seja que nós façamos a maioria e a gente consiga vencer, porque a mudança de administração é salutar. Eu já digo que não é salutar, é necessário. Mais que salutar, é necessário São Paulo. Está provado que não está. Essa diretoria está junto desde 2003. Já estão 17 anos. Nós ficamos mandando, entre aspas, no São Paulo, 12 anos. Tivemos algum sucesso. E quando o Paulo Amaral entregou o clube, entregou com 20 milhões em caixa. Então, e hoje o São Paulo deve, o déficit nosso do balanço faz 156 milhões. Isso aqui é um absurdo. Quer dizer, o orçamento nosso era de 478 milhões e mais de 25% de déficit. O negócio é uma gestão que não pode ser considerada boa. Então, precisamos mudar isso. E quando o Pimenta pegou, aí o Pimenta era do nosso time, indicado pelo Dr. Galvão, ele pegou o time, conseguiu formar, eu não sei, uma diretoria competente ou por sorte, sei lá. O fato é que deu liga e conseguimos recuperar as finanças, ganhar uma opção de título e entregamos com um saldo positivo. E hoje, quem pegar vai pegar um São Paulo bem numa situação financeira muito difícil. E tem ainda a eleição dos vitalícios, né, Calef? Que para substituir os falecidos, os que saíram. Nós temos 10 conselheiros. Hoje eu acho que são 160 vitalícios, mas tem 145 só por causa de morte. Infelizmente, esses dias morreu o doutor Laudo Natel, a figura emblemática de São Paulo, nosso patrono, um exemplo de vida, um exemplo de dedicação ao São Paulo. E faleceu mais um outro também, esqueci agora o nome. O fato é que precisa... É o Egas? É o Egas Dirson Galbiati. Isso é, o Edson, ex-desembargador, um cara muito bacana. Foi meu professor. Então, como é a cada 10 conselheiros há uma vacância de 10 conselheiros, é feita a eleição para os 10. E aí fica faltando... Então, vamos ficar com 155 vitalícios. Então, essa eleição para os vitalícios deve ocorrer, sei lá, eu acho que entre agosto, setembro, por aí. Então, vai aumentar 10, de 145 passa a 155 vitalícios. E mais 100 que vão ser eleitos. Então, não é esses 10, eu acho que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença realmente é os conselheiros eleitos, e nós vamos apresentar uns candidatos, o maior gabarito, gente que possa realmente ajudar o São Paulo no que tange a organização, a administração, essa coisa toda. Maravilha, Calef. E, bom, nós vemos o Morumbi é o patrimônio que São Paulo tem, né? Um estádio maravilhoso, lindo, orgulho, né? Orgulho de todos nós são paulinos. Nós ouvimos falar de arenas, essas arenas aí, nada chega aos pés desse monstro que é o Morumbi. Só que nos últimos anos o Morumbi tem sendo deixado de lado, né, Calef? A gente vê um estádio do tamanho, da grandeza do Morumbi, ele merece ser melhor tratado, não merece, não?
Eu diria o seguinte, eu conheço a do Palmeiras, é muito bonita, a do Corinthians eu conheço de televisão, nunca fui lá não, mas a do Palmeiras eu conheço, o nosso espaço para sentar é melhor do que o do Palmeiras. Quem senta, se você senta, o pipoqueiro passa na tua frente, o vendedor de churro passa tranquilamente na nossa frente. No Palmeiras, infelizmente, não é uma crítica. O arquiteto fez assim, mas você não tem onde botar as pernas, você não fica confortável. No São Paulo é mais confortável. Eu tive na arena É mais apertado. Não é arena. Não, em Boston agora, do Boston Celtics. Maravilhoso o ginásio, mas também tem os problemas. Quando alguém vai passar, tem que levantar o cidadão passar. Então, o São Paulo, eu diria que é um dos mais confortáveis locais para se assistir. E é muito bonito o Morumbi. O Morumbi não precisa mais nada, talvez explorar um pouquinho mais. Nós temos um anel intermediário, não sei, e podia ter mais opções, como fazer um tipo de restaurante, esqueci como é que chamam. Praça de alimentação. Praça de alimentação, isso aí. Faz uma praça de alimentação, porque aí você começa a dar vida para o Morumbi. O Morumbi não tem tantas opções ali de restaurante perto. Você forma forma uma freguesia, não é bem freguesia, que eu digo, é freguesia, que começa a frequentar, vai um dia de jogo lá, vê que foi bem satisfeito, se sentiu satisfeito com o lanche, amanhã ou depois ele vai com a esposa, com os filhos, e começa a fazer daquilo uma vida, que o do Boston Celtics já achei uma maravilha, parece uma praça de alimentação, tem 1000 opções lá para pizza, cachorro-quente, 1000 coisas. Então, acho que São Paulo precisa explorar um pouquinho, aí o nosso marketing é que tinha que ser um pouquinho mais atuante, e, sei lá, tentar uma parceria com alguma empresa grande, que no começo não vai ter lucro, é evidente, precisa formar costume. O brasileiro é muito assim, até você tem que investir muito no começo para depois você começar a colher fruto. Alguém que possa aguentar o tranco no início do funcionamento e depois ele vai começar a oferir os lucros e ganhar dinheiro. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho a exploração do Morumbi, isso sim. Mas se mexer assim estruturalmente, eu acho que não tem nada que mexer. Eu não sou a favor de cobertura, fazer arena, que é nada. Deixa assim, mesmo que tá até lindo. Os outros é que não conseguem fazer igual o estádio, igual ao Morumbi, então por causa disso que faz arena. Exatamente. O Morumbi ele é bonito. O Morumbi ele é lindo do jeito que ele é, exatamente isso. Fim de papo. É o que você falou. Ninguém vai conseguir fazer um estádio tão lindo que nem o São Paulo fez. O São Paulo foi o arquiteto que fez o Morumbi. Eu achei que ele estava com mania estava super inspirado, fez uma beleza muito, muito avançada para a época, né? Hoje é super atualizado. É Artigas, né? Vila Nova Artigas. É bom mencionar porque merece todo o respeito e admiração. É só melhorando esse entretenimento aí para o torcedor que realmente fica muito bom. Nando? E nós tivemos, deixa eu complementar, nós tivemos muita sorte de não ter não entrado naquela empolgação de reformar o Morumbi, coisa, que graças à oposição, é bom que se frise, que foi, na ocasião, era a eleição que concorria o Calil, e eles fizeram a ficha de presença, eles quiseram fazer junto a eleição e a aprovação, com o mesmo quórum, aprovar a reforma do Morumbi. Mas nós não somos muito bobos e percebemos da artimanha, e o Calil abdicou da candidatura, e eles ganharam sozinhos, mas em compensação não foi feito a reforma do Morumbi, senão hoje nós estávamos chorando o leite derramado. Seria um negócio muito sério para São Paulo entrar naquela aventura. E a gente vê as construtoras que estão aí envolvidas no processo da Lava Jato, era a construtora que seria vencedora. Evidente, Deus fez com que iluminasse o Calil e toda a oposição para que não entrássemos nessa podre, como se fala no futebol.
Verdade. Exato. Nando? Então, Calef, como vocês foram para mim um dos maiores diretores da história e tudo de São Paulo, queria saber de você, se você pode contar como que foi a volta do Miller para o São Paulo, que o Miller estava na Itália, se não me engano, naquela época, antes de vocês retornarem para o São Paulo, e o Derrey foi lá e deu um balão no Bertuzini. Se você puder contar um pouco de bastidor aí para gente. Para quem não sabe, o Bertuzini foi um grande presidente do Guarani. O Guarani era um time muito forte na época, concorria, brigava, não digo que de igual a igual, mas incomodava bem os grandes, né? Essa é gozado. O mérito é todo do Fernando aí, com certeza. O Fernando deu a possibilidade de fazer com que o Miller voltasse para o Brasil. O Fernando pegou o avião. No avião ele olha que está no mesmo avião Bertuzini, meu amigo Bertuzini, um cara espetacular. Eu, inclusive, reuniões da CBF, quando o Beto não gostava muito de avião, ele dava... Eu representava o Guarani nas reuniões da CBF lá. Muito cidadão super bacana, o Bertuzini. Mas o Fernando percebeu que o Bertuzini estava ali e sabia qual era a intenção. O Bertuzini ficou esperando algum carro, sei lá, o Fernando pegou um fusquinha, entre aspas, meio velho, e foi para cima. Foi para cima e conversou com o Miller num restaurante lá e coisa. E com medo danado, porque o Bertuzini ia com a grana cacifada por alguém. Eu não me lembro quem é que ia bancar a coisa lá, mas ia com grana forte para contratar. Fernando já foi lá, já tinha levado a camisa do São Paulo, já fez ele vestir a camisa do São Paulo, ligou para o Vanderlei Nogueira da Jovem Pan, já fez o Miller dar uma entrevista como contratado do São Paulo. Fernando foi fabuloso. E quando o Bertuzini chegou, Inês era morta. Então foi esse mais ou menos. O Fernando é que conta melhor. Eu vou ver se eu falo com o Fernando um dia para ele dar uma entrevista para vocês, porque o Fernando tem mais conhecimento do que, é mais articulado e tudo. O Fernando é um cara espetacular. Foi o nosso diretor estatutário, dava ampla liberdade para nós. Ele dizia o seguinte, e eu que atuava mais na contratação e coisa, ele dizia, use o bom senso. Se der certo, eu vou te aplaudir. Se der errado, eu vou entender, eu vou te apoiar. Então, essa condição que o Fernando passava para nós, para mim e para os outros 5 diretores, e que a gente se esmerava em fazer melhor em função dessa autonomia que ele não dava. E não tinha aquele negócio de querer aparecer para dar entrevista. Vamos mostrar o jogador contratado aqui, tem 18 para... Quando se demite o jogador, ninguém vai mostrar que demitiu. Agora, quando entra o jogador, não, todo mundo fica correndo lá, mostrar a camisa e coisa da entrevista. Então, no nosso tempo não tinha. Eu não me lembro de alguém ter feito apresentação de jogador, sabe? Uma apresentação de jogador era no treino lá e acabou. É assim que funcionava. E isso que era em função do que o Fernando, a humildade do Fernando e dos demais diretores. Maravilha. Portuga. Bom, eu queria perguntar para o Calef. Calef, o São Paulo, no final dos anos 90, ficou conhecido aí, teve uma transação que ocorreu na época, que mexeu com o mercado brasileiro, assim, todo mundo ficou... São Paulo trocou 5 jogadores, mandou 5 jogadores para o Cruzeiro, e a gente trouxe 2 de lá, que foi o Serginho e o Belletti. E a gente mandou para lá o Donizete, o Ailton, o Gilmar, o Vitor, e, se eu não me engano, o Elivelton. Era você o diretor na época que fez essa transação, Calef? Ou era o Fernando Casal do Rei? Não, já não era mais eu. Quem isso já na gestão do Júlio Brizola foi feito. Mas foi uma grande jogada do... É evidente que o Fernando estava, porque o Fernando era o presidente. O Fernando foi muito hábil. Mandou 5 e trouxe dois laterais, Belete e o Serginho. Ambos deram resultado. E me parece que o Palhinha não estava, não tenho certeza disso. Talvez o Fernando um dia possa explicar para vocês. Acho que o Palhinha iria só por empréstimo, mas na hora de assinar a papelada lá, eu acho que o Júlio
o Júlio Brizola lá se equivocou e mandou para a linha. Eu não tenho certeza, não tô afirmando, não. Mas o fato é que foi uma negociação muito bem sucedida. Pelé jogou no Barcelona, Serginho foi um lateral esquerdo maravilhoso, então demos sorte. Normalmente a gente sempre fez boas negociações. Ultimamente é que estamos contratando umas tranqueiras aí, mas faz parte do jogo. Eu costumo falar que a gente precisa de diretores, de gente dentro do São Paulo que viva o São Paulo Futebol Clube e que não use o São Paulo Futebol Clube para viver. Né? E hoje, infelizmente, a gente vê que tem muita gente que está usando o São Paulo Futebol Clube para viver. É uma pena. Por isso que a gente tem tanta saudade aí da sua época, da época do Fernando, da época do Márcio Aranha, que era um cara maravilhoso. Enfim, a gente precisa de gente que viva o São Paulo Futebol Clube, né, e que não use o São Paulo para viver. Essa é a minha opinião. A gente tem que viver para o São Paulo e não viver do São Paulo, essa é a verdade. Bem colocado, isso aí. A nossa diretoria realmente se esmerava e se dedicava. Ninguém pedia reembolso de despesa, sabe? Eu ia, sei lá, talvez uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses na CBF lá, nem que fosse para tomar um cafezinho com o diretor de futebol, que esse relacionamento faz parte. E a gente sempre almoçava em lugar. Gilberto Coelho, doutor Gilberto Coelho, um cidadão espetacular, morreu precocemente, e eu almoçava muito com ele lá, então, e almoçava em restaurante bom. Eu nunca pedi, embora eu não seja um cara abastado, eu nunca pedi reembolso de despesa, nem de táxi, que é do aeroporto para a CBF e do restaurante, jamais eu, o Márcio, o Ademir, ninguém dos diretores se preocupava em pedir reembolso de despesa, sabe? Você era inerente ao cargo, você tem um diretor, almoçou com alguém, paga e acabou, e fica quietinho, torce para que dê certo esse relacionamento, e realmente a gente foi muito bem relacionado no nosso tempo com a CBF. Eu acho que hoje que nós teríamos, não sei como é que está hoje um cara, o presidente da CBF é um cara espetacular, Rogério Caboclo, rapaz muito competente, muito honesto, e São Paulino, conselheiro vitalício São Paulo. A gente tem aqui, não sei se fazem isso, pode ser que façam e a gente não saiba. O Conselho Deliberativo de São Paulo sabe das coisas, às vezes, pela imprensa. Não somos, sabe? Então a gente é meio... Não, pode ser que eles façam isso, nós não sabemos. Tomara que façam, porque o relacionamento é primordial, inclusive com os outros times. Nosso tempo fica muito chato, essa saudosista, mas a gente tinha um bom relacionamento com todos os times do Brasil, inclusive tínhamos olheiro, o cara que nos informava lá, fulano, como a gente teve alguém que me falou do Ronaldo Fenômeno, que quando jogava no São Cristóvão com 16 anos, eu já sabia, embora eu assistisse muito, devo ter uma pilha de vídeo aqui de jogador, eu via muito vídeo, muita coisa descartava, muita coisa, então eu conhecia jogadores do Brasil todo, e via informação dessas pessoas que gostavam do São Paulo, e nos informavam. Foi o caso do Ronaldo, que não deu certo, porque o Pimenta não me autorizou a efetivar o negócio. Infelizmente, foi para o Cruzeiro, ele podia ter tido o prazer de ter jogado no São Paulo. Eu ia te perguntar isso. Mas é aquela história que a gente está falando, né? Você estava falando da confiança. Hoje o São Paulo, o torcedor, a gente sabia realmente que o São Paulo ia ganhar. O negócio era de quanto vai ganhar na sua época. E agora a gente sabe, qual tragédia que vai acontecer? Infelizmente, parece uma urucubaca, é uma aura negativa, que eu, como torcedor, nunca senti isso antes, é um desesperador, né? E você soma isso. A diretoria de futebol do São Paulo, ela é... Eu não sei as prioridades, você faz negociações milionárias, por exemplo, um jogador que nem o Pablo, que não provou, demorou muito, teve uma temporada boa no Atlético Paranaense, né? Então, eu não vejo que exista, Calef, um olhar cuidadoso como existia
na sua época. É muito impulsiva a coisa, né? E nós temos aí no departamento de análise de desempenho, são 2 corintianos que tiram sarro e tudo mais. Então, é falta da identidade com São Paulo. Como você acha que... Eu acho que São Paulo tem que mudar a cultura atual do São Paulo. Eu acho que você concorda que esse estatuto aí, que abriu para um monte de diretor executivo, prejudicou? E fez essa cultura de se corromper em termos de... Eu vou contrariar muita gente aí. Fala-se muito em profissionalização. Profissionalização, no meu modo de ver, necessariamente não precisa pegar gente fora. Porque o que nós temos em casa são tudo incompetentes? Mentira, não é assim, não é verdade. Você pode profissionalizar com alguém de dentro do clube e sem onerar o clube. Pô, será que não... Eu vou citar um exemplo. Nós tivemos, como diretor financeiro, Paulo Amaral. Não ganhava nada do São Paulo. Pô, um cara que é diretor do Bradesco não sabe mexer com dinheiro? Óbvio que sabe. Hoje nós temos no São Paulo o Iano, talvez você conheça, o Iano, diretor aposentado do Bradesco. Ademir Scarpim, era o braço direito do Benjamin Steinbrück. Vou falar só na parte financeira. José Domingos Francisquinelli, a segunda pessoa do grupo Skincariol financeiro, homem que lidava com dinheiro. Pô, todo mundo aposentado, menos o Ademir está em atividade ainda. Mas o Rosan, que é o José Domingos Francisquinelli, mas é conhecido como Rosan, e o Iano, são pessoas altamente gabaritadas e que podem cuidar da diretoria financeira do São Paulo. Não vai custar um centavo do São Paulo. Além de ser profissionais gabaritados, são torcedores do São Paulo, vão fazer aquilo com amor, sabe? É aposentado, vai lá, fica 3, 4 horas por dia, não precisa, determina o que tem que fazer e consegue sucesso, eu tenho certeza disso. Isso em todo o setor. Se não tiver no conselho, nós temos 8 mil associados. Pede o currículo de todo mundo e vê quem é que tem disponibilidade para ajudar a cuidar do São Paulo. Pô, hoje paga-se 25 mil reais para diretor. Não é possível, pô. Se você economiza esse dinheiro 25, mais custo de INSS, você vai para 50. Então, você tendo alguém que trabalha de graça para você, competente, não pode fazer cabide de emprego, de fazer clubinho de confraria. Claro que não dá certo. Mas pega a gente competente, cuida lá, o cara vai ser competente, tem amor pelo São Paulo. Quem é que vai fazer melhor do que ele? Não vai fazer, pode contratar um cara, pega cato lá, manda um profissional do maior gabarito, mas o nosso, além de ser gabaritado, além de ser bom profissional, vai trabalhar com amor. No nós éramos sete diretores de futebol. Ninguém era remunerado. Pô, todo mundo tinha uma outra atividade, por causa disso que era muitos. Tinha hora que você tem que cuidar da tua empresa também. Então, tínhamos 7, mas alguém sempre estava disponível para ficar o dia todo lá no CT e ver o que acontecia, o que precisa ser feito. Então, eu acho que esse negócio de profissionalizar é muito relativo. Se não tiver no conselho, se não tiver na parte social, aí sim você recorre ao mercado externo. Mas se você tem em casa, sabe, e usa o que tem em casa, que não vai te custar, não vai te custar nada e vai fazer com amor. Isso que eu penso. Então, essa é a minha visão do profissionalizar. Necessariamente não precisa trazer gente de fora. E um palmeirense para tocar o futebol, né? Não vou dar nome aos bois, o pássaro. Palmeirense tocando futebol. Enfim, nós temos uma pergunta do Teclas Daniel aqui. Obrigado. Daniel. Você falou, eu perdi o fio da meada, mas o Raí, infelizmente, não deu certo. Foi um craque, tudo bem, foi um craque. Mas como diretor executivo, o São Paulo contratou muita coisa, você não pode contratar de baseada. O diretor tem que ver o que precisa fazer contratação pontual. Aí você começa a contratar muito
um time de futebol é preocupante quando tem excesso de jogador também. Começa a brigar pela posição e tem jogador que ele não se contenta em fazer parte do grupo, ele quer ser titular. Então começa a fazer alguma intriguinha para ele ganhar a posição. Isso é ruim. Então você tem que fazer, nesse grupo, você tem que ter uma turma que entenda que o cara titular é um e eu entro quando for a minha vez. Então, agora você tem 30 jogadores, a pressão é maior. E hoje mais ainda, com o envolvimento de empresário, eles começam a pressionar, vão na imprensa, força meu jogador, essa coisa toda, e acaba tumultuando o ambiente. Então, você tem que fazer contratações pontuais para não haver excesso excesso no plantel e gastar à toa, que dinheiro não dá em árvore, né? É verdinho e tudo, mas que nem o dólar, mas não dá em árvore, né? É difícil. Você fica contratando, arrecada, e daqui a pouco você está com déficit. Então, você tem que fazer a tua gestão ambicionando sempre aumentar a tua receita e contingenciar a despesa. Senão, esse é o segredo, não precisa ser formado nem Harvard, nem Sorbonne lá para saber disso. Você tem que otimizar a receita e minimizar a despesa. Esse é o sucesso de qualquer bom gestor. Pois é. Calef, tem essa pergunta aqui do Daniel, perguntando, eu acho que essa pergunta caberia para o Casares, mas como o Casares, que é o candidato da situação, embora ele tente se caracterizar um pouco, se afastar do Leco, que é uma figura tóxica hoje em relação à popularidade, você acha que o Casares vai reconduzir esse pessoal que está lá? Raí, o Pássaro, porque o pessoal fala muito de Muricy, de Rogério. Se eu não me engano, Nando, você sabe disso. Parece que o Casares deu declarações, né? Que ele manteria o Raí ou o Fernando Diniz, não sei exato. Mas, Calef, o que você acha? Você acha que... O Diniz. O Diniz. O que você acha, Calef? Você acha que vai haver essa continuidade aí? Como que você vê? Como você vê o futebol... vamos dizer assim, o plano, a visão da situação versus a visão da oposição. Bom, o Casares está desse grupo do São Paulo desde 2003. Eu acho que se ele ganhar vai mudar pouca coisa. Acho que vai continuar a continuação de uma gestão que está aí desde 2003, 17 anos, com algum sucesso, algumas insucessos, mas eu acho que a panorâmica vai ser a mesma. Quanto ao Diniz, eu diria o seguinte, eu acho que o time está aprendendo o que ele quer, ele está evoluindo. Eu não trocaria de treinador, não. Momento agora. Deixa o Diniz continuar, o time estava tendo um padrão, estava evoluindo, me parece que o time tinha um pouquinho de dificuldade de chegar no gol adversário. Hoje já está chegando com mais frequência, o jogador parece que assimilou mais o que ele quer, e aquilo que eu volto a falar, confiança. O time estava tendo confiança e, infelizmente, deu essa parada. Mas eu não trocaria. Acho que o Diniz não é uma oitava maravilha, mas não está abaixo dos outros técnicos que tem no mercado, não. O técnico é mais ou menos tudo no mesmo padrão. Vamos ver como é que fica. Uma pergunta aqui do Dani Correia. Qual a possibilidade do Fernando Casal de Reis sair candidato? Calef? Desculpa, eu estava lendo ali a coisa, não prestei atenção. É a idade. São duas perguntas. A primeira, tem alguma chance do Fernando Casal de Reis sair candidato? Saída do Fernando Casal de Reis sair candidato a presidente? Não. O Fernando não tem a mínima... Esqueçam isso aí. Eu acho que o Fernando, se fosse candidato, ele ganhava estourado. O Fernando é um cara que não tem rejeição no São Paulo, é um cara admirado por toda a coletividade são paulina. É um cara espetacular, é um gente, capaz, é um bom administrador e tudo isso, mas ele acha que já cumpriu a missão dele. Eu acho que se a gente ganhar, o Fernando participa da diretoria de futebol como um consultor, desse tipo, assim, sabe? Porque ele não pode, ele tem que se dedicar um pouquinho à família também, essa coisa toda.
E eu acho que ele colaboraria com São Paulo, mas sem uma obrigação de estar lá todo dia, 8 horas da manhã, porque quando a gente assume um compromisso, você tem que cumprir. E ele é cônscio dessa situação. Mas ele ajuda, sem dúvida, se a oposição ganhar, o Fernando estaria junto com a administração e, mais especificamente, ajudando no futebol. Maravilha. Calef, o Fernando Rodrigo Cruz Pereira, ele está te fazendo uma pergunta. Se, na sua opinião, a base do São Paulo hoje ela é mal gerida? A base é? Mal gerida, ela é mal coordenada. Perdão, eu tô meio... Não, se você acha que a base, Cotia, que a base do São Paulo é mal administrada... Não, pelo contrário, é muito bem administrada. O Canaça faz um bom trabalho lá, mas futebol de base não é que nem uma pescaria. Se fosse bom você meter um anzol e tirar um craque, não teria segredo. Então, às vezes, você custa para sair um Kaká, para sair um Cafu, para sair um Vitor. Então, não é tão fácil, não, assim. E hoje é mais difícil ainda, porque o menino chega lá com, sei lá, 14, 15 anos, já chega com 2 assessores, 3 empresários, essa coisa, então dificulta. Hoje administrar o futebol está mais difícil por causa da atuação mais proeminente dos empresários. Mas o Canaça faz um bom trabalho, sim, recentemente saiu alguns jogadores, às vezes acontece que o Elinho é um bom jogador, mas eu acho que ele ficou um pouco inibido. O Antony é um bom jogador, tem um volante foi capitão, não me lembro o nome dele agora, que eu achava que ia vingar. A gente chega no time de cima, ele parece que dá um amarelão neles, não é tão fácil assim, não. A adaptação do time não é fácil, não. E hoje já quase não dá tempo do menino se firmar no time de cima, que o cara tá indo, menino com 16, 17 anos para a Europa. A Europa não contrata mais o jogador que contratava quando tinha 26, 27 anos. Hoje ele quer fraldinha para ter menos investimento e maior retorno. Pois é. Nando. Então, Calef, eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que o São Paulo... Não, na minha visão, o São Paulo tem errado muito. O que está faltando para o São Paulo acertar mais nas contratações? Porque antigamente a gente não via. Ultimamente a gente vê o São Paulo trocar 10, 15 jogadores num elenco de um ano para o outro. O que está faltando para o São Paulo para acertar um pouco mais essa contratação? Por exemplo, o Diego Souza. A gente investiu, sei lá, 10, 14 milhões nele, foi o artilheiro do time num ano, no outro ano já não servia para o São Paulo. O que você acha que está faltando nisso aí para o São Paulo? Olha, eu acho que o excesso de contratações é a ânsia que o São Paulo tem de ganhar. Então, o São Paulo precisa vencer um título, então fica essa pressão da torcida, da coisa. Então, eles ficam contratando e não formam conjunto. Futebol é conjunto. O Tele fazia o time treinar exaustivamente para formar um conjunto. Hoje entra o jogador, não deu certo, já põe outro. Essa pressão por ganhar um título, eu acho que está atrapalhando um pouco. E não dá tempo de... O jogador não... O Pablo, eu contrataria o Pablo, eu achei que era um bom jogador, que veio do Atlético Paranaense, não acertou. Mas era um bom jogador. Eu falei com o Moraci Santana, o extra-campo, que o Moraci Santana foi treinador do Atlético Paranaense, preparador físico. O extra-campo do rapaz é espetacular, é um rapaz família, bem formado, tudo. Mas não deu certo. Fez 2 gols aí numa partida, mas quem sabe vai vingar. Demora um pouco. Nós tivemos paciência com o Dario Pereira, que no começo não deu certo. Tivemos paciência com o Careca, que não deu certo. Tivemos paciência com o Raí, que não comeu. Então, hoje, essa necessidade de ganhar um título obriga a diretoria a contratar mais e corre mais em erros. Eu acho que eles teriam que pensar um pouquinho mais. Vamos esperar um pouquinho mais para ver se dá certo. E essa impaciência é que tem provocado essas contratações mal sucedidas.
Perfeito. Portuga. Bom, outro dia eu tive contato com um ex-jogador nosso, né, que veio do Rio Branco de Americana para São Paulo na sua época, né? E ele me disse isso que você falou um pouco sobre o São Paulo ser uma família naquela época, né? O Macedo, o Tele utilizava muito o Macedo no segundo tempo, né? Porque era um jogador que rendia muito mais quando entrava do que quando começava uma partida, né? E eu perguntei para ele assim, Macedo, mas por que você não tinha de ser titular ali naquele time do São Paulo? E ele falou, pô, como é que eu vou ser titular tendo o Miller e o Palhinha voando, né? Jogando do jeito que eles estavam jogando, né? E ele falava justamente isso mesmo. Os jogadores se respeitavam. Lógico, uns extrapolavam um pouquinho a mais, né? Na saída, enfim. Mas ele disse que o Tele pegava firme neles ali. A minha pergunta para você é assim: alguma vez o Tele teve que chegar em vocês na diretoria para determinado jogador, falava, olha, esse jogador aqui, ele cometeu um ato e eu não quero mais trabalhar com ele. Teve alguma coisa desse tipo enquanto o Tele esteve lá, Calef? O Tele era muito disciplinador mesmo. Ele prezava muito a disciplina. Vou contar um caso para vocês que aconteceu. A gente tinha um meia-direita, acho que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Quando nós chegamos, já estava no São Paulo. Bom jogador. Mas ele era um pouco indolente. Aí o Tele reclamou alguma coisa dele. Daqui a pouco algum telespectador ele vai lembrar dele. Ele veio era do Maranhão e era muito habilidoso. Paulo César. Não era ele? Pode ser que seja. Paulo César, cabelo, cara, eu acho que era Paulo César. E o Tele reclamou alguma coisa, ele chutou a bola para fora assim, mal educadamente. E ele estava no CT. Tele volta para o Morumbi. Não quero mais. É Paulo César, assim. Não quero mais esse moço aqui. E o Fernando também gostava muito dele. E era bom jogador, realmente era um cara que tinha futuro. O Fernando falou para mim, ó, vai lá e conversa com o Tele, vê se consegue demover o Tele dessa punição que ele está dando para o Paulo César. Acordei cedo, o Tele tomava o café dele 7 horas da manhã, tomei o café com o Tele, alisei um pouquinho e entrei na questão. Ele falou, vocês me contrataram por quê? Porque eu sou disciplinador, não foi isso? Foi, Tele, foi. E a gente precisava de alguma pessoa como você. Então é o seguinte, se você quer ficar com o Paulo César aqui no CT, você fica com ele no CT e eu vou embora. Tá fácil. Assim era o Tele. Então, que argumento você vai ter? Você contratou ele, e o Tele fazia o seguinte, deixa eu contar mais um segredinho para você. O Tele, nós tínhamos no CT um livro-ponto lá, e os jogadores tinham, quando dormiam no CT, tinha que chegar até 23 horas, eu não sei se era 23 horas ou era meia-noite, eu não tenho certeza. E o jogador chegava, o segurança anotava que hora ele chegou, e ele dava um visto no livro-ponto lá. E o Tele pegava esse livro-ponto todo dia, na hora do café, para ver se tinha chegado no horário. Não, estava tudo limpinho. Só que, às vezes, o Valber, meu telefone tocava à tarde, ou era o Valber, era o KT. Não tinha outra. Ô, seu Calef, eu atrasei. Mas não era coisa de escandalosa, de 2 horas, não. Era atrasozinho de 5, 10 minutos, que é relevante. É irrelevante. Aí eu ligava para mim, chama o guarda aí. Ô, seu fulano aí, anota 23h55 ou 22h55 e deixa ele entrar aí, que amanhã a gente vai precisar dele no treinamento, domingo tem jogo, ele é um jogador importante, então quebra essa aí. Ele assinava, o Tele pegava. Mas eu acho que ele sabia, ele sabia que a gente fazia essa malandragem, mas ele concordava com essa malandragem dele, mas ele se mantinha como disciplinador. Então,
Era assim que funcionavam as coisas. Esse clima de cumplicidade que a diretoria tinha com o jogador, cumplicidade que eu estou dizendo no bom sentido. Sim. Não ia alterar nada ele chegar assim, ia chegar em 10 minutos antes, ia ligar a TV, ia ficar assistindo até 2 horas da manhã. Pouco proximidade, 5 ou 10 minutos. Mas o importante é que o clima do Tele, como o disciplinador, era inatingível. Perfeito. Não abria Perfeito? Gostaram dessa? Essa foi ótima. Não. O Tele realmente era um pai, né? Era um pai para. Muito... Vocês perguntaram, você falou do Macedo. O Macedo era meio miolo mole, sabe? Ele comprou um carro lá e botou uma mulher alada, desenhou uma mulher alada na porta do carro. Aí, antes do treino, ele ficava treinando, dirigindo um pouquinho lá dentro do CT. Entrava quase na hora do treino só para aprender a guiar logo. E botou uma trança. Uma vez botou um Rastafari lá. Falei, Macedo, você tem casca de camarão na cabeça? O que você vai fazer com esse negócio? Aquele tempo nosso não tinha brinco e não tinha cabeludo, não. Pode ver as fotos, não tem. Aí parece que aquelas tranças lá, falei, Macedo, você vai dar um chilique. Essa história do Rastafari? Vocês mandaram tirar, né? O Tele mandou tirar. Ele falou, custou 400 pau, seu Calef. Falei, não importa quanto custou, é dinheiro jogado fora, pode tirar. Aí, quando o Tele viu, ele já tinha tirado mesmo, mas o Tele some depois e falou, tinha que ter tirado mesmo. Mas era isso, a disciplina para nós era fundamental. Era importante, sempre foi. Tem uma história do Macedo, não sei se é folclore, mas que na véspera de um jogo importante, ele foi na padaria, atravessou a rua da Marquês de São Vicente, um lugar muquifo, foi lá comer um x-salada e deu um mal-estar, uma diarreia, quase que ele não jogou. Eu não sei se isso é folclore, eu vi lá dentro do São Paulo uma época. Mas se tratando do Macedo, né, Calef, tem essas histórias aí dele, meio folclóricas, né? Mas isso é jogador de futebol meio excêntrico. Nós estamos jogando em Recife uma vez, eu acho que foi Copa Brasil, se não me engano. Fritada, essa coisa toda. Meu filho foi junto comigo. E eu costumo, quando eu estou na delegação, eu costumo ver na hora do jantar quantos tem na mesa e coisa, está tudo em ordem. Aí faltava um jogador. Eu digo, mas quem é que está faltando? Quem é que está faltando? Eu digo, pá. Aí fui ver se tinha alguém na frente do hotel. Tava o Belete e meu filho sentado na guia da rua comendo um McDonald's. Você escolhe um cardápio de acordo com a coisa. Era o jogo contra o Náutico, agora eu lembrei. É jogo pela Copa do Brasil. Mas não faz por mal. Mas em compensação, eu falei para eles assim, antes do jogo, aquele jogo que fazia 2 gols de diferença, eliminava o jogo de volta, né? Antes do jogo, eu falei no hotel para ele, o seguinte, Rogério Ceni estava, o Muricy era o treinador. Eu falei o seguinte, esse jogo aqui, contra o Náutico, dá para a gente ganhar. Mas o seguinte, se vocês eliminarem o jogo de volta, porque para jogar de volta lá no Morumbi, à noite, não vai dar para pagar a despesa. Então, vamos tentar ganhar aqui. Se vocês ganharem, em vez de voltar para o hotel e comer arroz, feijão, salada de tomate, um pirê, um bifezinho, eu levo vocês num restaurante, chama aqui, eu conhecia bem Recife, conheço, falei, chama Império do Camarão. Nós vamos comer camarão lá no Império do Camarão. Mas vocês têm que fazer, tem que eliminar o jogo. Mandei o motorista do ônibus, tá fechado. Meteram 4-1 no Náutico. 4-1 no Náutico. Mandei o motorista do ônibus levar pro Império do Camarão. O motorista se perdeu, demorou muito, começaram a me encher o saco, reclamar e coisa. Falei, para compensar esse atraso, além do camarão, tá liberado uma cervejinha. Aí. O Catê falou pro Muricy,
Catei e falou, ô professor, pode tomar uma cervejinha mesmo? Falou, o chefe autorizou, pode tomar uma, mas com cuidado aí, com moderação. Aí, então, eliminamos. Então, esse relacionamento que a gente tinha com o grupo é que essas coisas que ajudaram muito, sabe? É coisa que o São Paulo ia ter prejuízo com um jogo com o Náutico aqui. Já tinha ganho lá, aqui o jogo seria para cumprir tabela. Gastei um pouquinho mais lá, claro, o São Paulo que pagou. Gastamos um pouquinho mais lá no restaurante, um pouquinho melhor, o jogador ficou satisfeito, não teve jogo, não se cansaram, também tranquilo pro jogo de domingo. Exatamente. Tem muita história, eu vou me lembrando há 4 anos convivendo com essa turma toda aí, tem 1000 histórias. Muito bacana. A gente não quer abusar do tempo do Calef, mas as histórias, né? Cada história sensacional. Então é uma delícia aqui esse bate-papo, né? É bom demais, viu? Nando! Meu Calef viveu os tempos áureos do São Paulo, né? Então ele tem muita história para contar. Calef, não for abusar de você, você pode contar aquela história do Tele, que ele não queria muito mais a Libertadores, que ele ficou bravo, não sei o que ele deu uma entrevista a mais, alguém queria que ele pedisse desculpa e ele era meio turrão. Não sei se você pode contar essa história aí. Na realidade, a Libertadores antigamente era difícil de ganhar, porque não tinha, não estou acusando ninguém, hein? Mas não tinha exame antidoping, o Independente ganhou 8 ou 9 vezes, nunca mais ganhou depois. Então, não é só uma constatação. Então, era muito difícil ganhar a Libertadores, porque todo mundo fala espanhol, só nós aqui que falamos português. Então, era difícil competir com os times de língua espanhola. Então, ganhava a Argentina, ganhava sempre. E o Tele achava que ia participar só para constar, para cumprir tabela e ia perder. Então, ele custou a se compenetrar que a gente tinha condição. Ele pensava assim, se não tem condição, para que nós vamos jogar lá só para inglês ver? Eu quero jogar para ganhar e não para participar. E depois que ele foi ganhando, foi acreditando e coisa, e no fim ele gostou da ideia de Libertador, mas no começo realmente, não que ele não quisesse por nada, é porque achava que ia perder tempo, só isso. E tinha, o Calef, inclusive o São Paulo, por causa do São Paulo pagava do bolso o exame antidoping, que não tinha. E o São Paulo, graças ao São Paulo, existe hoje em dia o exame antidoping na Libertadores, vale lembrar, né? Eu tava lendo um negócio aqui do Ronaldo Fenômeno aí, desculpa. Não, eu tô falando que o São Paulo foi graças ao São Paulo que hoje em dia existe exame antidoping na Libertadores, que o São Paulo sim. Não era o São Paulo que era muito que não tinha muita, não era o Tele que não estava afim de Libertadores. O brasileiro achava que não tinha muita chance mesmo. E depois que o São Paulo ganhou, aí virou, como o São Paulo era alvo, todo mundo queria ganhar porque o São Paulo ganhou. Aquilo que eu disse anteriormente lá, que o São Paulo virou alvo. Então, o que o São Paulo fazia, todo mundo queria fazer. Então, a meta era ganhar uma Libertadores, porque o São Paulo ganhou. Assim, o São Paulo foi um divisor de águas. Antes do São Paulo ser campeão da Libertadores e depois de São Paulo. E nós só não ganhamos a terceira, 3 seguidas, porque fomos vítimas de uma arbitragem um pouco estapafúrdia, eu diria, do árbitro uruguaio. Lembrei de outra. O árbitro para aquela partida contra o Vélez era um paraguaio chamado Juan Francisco Escobar. Ele estava em São Paulo, hospedado no Hilton, ali na Consolação, com a Avenida Ipiranga, por ali. Ele já estava lá. Ele ia jubilar. Seria a última partida que ele apitaria. Não sei se todos os jogos, só jogo internacional, não tenho certeza disso. Eu mandei fazer para ele um cartãozinho, claro, sou bobo, cartãozinho de parabenizando ele pela trajetória dele no futebol. Esse cartãozinho deve estar lá no marketing de São Paulo guardado. Eu ia entregar, claro que não ia entregar no jogo. Eu ia entregar antes do jogo lá no hotel para ele, negócio fazer, bonito, aqui o São Paulo faz questão de lhe parabenizar, essa coisa toda. Só que
o presidente, o Nicolas Leoz, estava adoentado aqui em São Paulo, estava hospitalizado, e assumiu um outro vice-presidente e botou esse juiz uruguaio que não foi feliz, entre aspas, na arbitragem. Foi aquele jogo, aquele tempo, o goleiro podia ficar retendo a bola, né? O goleiro do Vélez ficava andando. Eu lembrei de outra historinha que eu vou contar em seguida. O goleirinho do Vélez ficou andando para. Eu tenho a camisa, ele deu a camisa para mim, mas antes do jogo. Senão depois do jogo eu não queria. Ele ficava com a bola. É isso aí. Ficava andando na grande área e o jogo, o tempo corrido, teve, sei lá, 60 minutos e tanto. E além de um pênalti que foi um negócio escandaloso. Mas aí, isso é gozado. Meu filho e minha filha estudaram no colégio de freira. Muito, muito rigorosa. No dia após o jogo, meu filho vai para a escola, chorou barbaridade, chorou a noite toda. Ele tem a camisa que o Axel deu para ele, uma entrega no vestiário, passou quietinho, os dois chorando. O Axel chorou barbaridade, meu filho também. Meu filho vai pro colégio, aparece um estudante lá com a camisa do Vélez. Meu filho tem o mesmo DNA meu, né? Tem herança. Lá no colégio, não sei se todo colégio assim, tem um cesto de lixo de 1 metro de altura. Meu filho enfiou o cara de cabeça dentro do cesto de lixo. O cara é torcedor do Vélez. Até aí eu não soube, né? Aí ligaram para mim e mandaram no colégio, a madre superior lá. Aí explicou para mim o caso. O senhor acha admissível isso aí? Eu falei, tanto acho que eu faria a mesma coisa. Então ele está suspenso. Eu digo, tudo bem, mas fez o que eu faria. Tá bom. Esse nunca mais botou a camisa do Vélez. Essa é outra. Não é bonito brigar, mas tem hora que você não é palhaço, né? Ah, não, essa daí não tinha como, né? Não tinha como. Tá, sensacional. Mais alguma pergunta? Já estamos aqui com quase 1h22, estamos abusando do Calef. Então vamos fazer uma última pergunta, até porque já fica o convite para uma próxima, Calef. Você tem tanta história que seria uma honra tê-lo novamente. Do fenômeno? É para contar a história do fenômeno ou não? Não é isso? A pergunta do Daniel aqui. A gente falou brevemente sobre isso, né? Tá, não, o negócio é o seguinte, eu sabia do fenômeno, que ele era um jogador, com 16 anos, ele já era destaque lá no futebol carioca. O empresário dele era o Alex Martins, putz, esqueci o nome dos dois, é os mesmos empresários que era do Valber. E eu tinha um bom relacionamento com os dois. E eles falaram para mim, seu Calef, tem um jogador assim. Eu falei, eu já vi falar dele. Como é que vocês querem? Ele falou, a gente coloca ele no São Paulo, você dá, eu acho que $30 mil, eu não tenho certeza se é $30 mil, $15 mil, coisa assim. Eu tenho esse fax que eu passei para o Pimenta. E a gente fica com 50% do passe do jogador. A hora que vender ele para a Europa, que ele vai para a Europa, 50% do São Paulo, 50% do nosso. Passei um fax para o Pimenta, ele respondeu no mesmo fax que a proposta, que era a pretensão era excessiva. A pretensão era excessiva. Mas não é. A pretensão era excessiva pela falta de dinheiro que São Paulo tinha. Quer dizer, o Pimenta pensou, era ele que assinava cheque. Então, ele pensou, bom, se der errado, eu perdi $30 mil, coisa assim. Ele não imaginou que pudesse dar certo. Então, por causa disso que o Ronaldo Fenômeno não vê. E eu fui ameaçado de morte, eu vou contar mais outra. Uau!
Deu uma travada. Tá voltando, Calef? Nos escuta? E Alexandre Martins, hein? Voltou. Reinaldo Pita. Voltou agora. O nome dos empresários eu lembrei. Meu filho me ajudou aqui. Reinaldo Pita e Alexandre Martins. Eram os empresários do Ronaldinho. E eu não sei, ele vinha para o São Paulo tranquilo, foi para o Cruzeiro. Aí eu recebo, perto do Natal, um recorte do jornal e dizendo para mim assim, ó, aproveita esse teu último Natal, porque eu ia ganhar esse dinheiro que o César Massi, que era o presidente do Cruzeiro, dizem que ele foi vendido por, oficial, 4 milhões de dólares. Mas o que falam que foi muito mais que isso. E esse cara, que eu não sei quem é até hoje, eu guardo a cartinha, dizendo que ele ia ganhar, como eu não sei, mas ele ia ganhar esse dinheiro da transação lá na frente, não sei se do empresário, o que era. O fato é que, segundo ele, eu atrapalhei a vida dele. Por causa disso, é que eu tornei público o caso do Ronaldinho. Eu digo, eu tenho meus filhos para criar e coisa, daqui a pouco um cara desse manda me matar e eu não tenho culpa no cartório, que quem não deixou contratar foi o Pimenta por causa de falta de dinheiro e não por causa... E eu tenho recortado. Qualquer dia eu vou com o tempo, eu vou achar e vou mostrar para vocês. Mas realmente fiquei meio com medo, Então foi a público e eu falei daí com o Milton Neves. Milton Neves é muito amigo meu. Os filhos dele, os meus filhos são muito conviveram junto à infância, parte da juventude. Falei, Milton, tem essa história, você quer divulgar? Prato cheio. Aí ele trabalhava no jornal da Agora, sei lá. Ele trabalhava no jornal, aí ele publicou no jornal e posteriormente ele colocou na revista Placar também. Mas essa foi a história. Infelizmente, por São Paulo, e mais infelizmente ainda por Ronaldo Fenômeno, ele não teve o privilégio de jogar no São Paulo. Pois é, com certeza. Está explicado ou não? Ficou? Opa, com certeza. Calef, já que você tocou o nome do Milton Neves, o Milton Neves brinca até hoje que os 3 filhos dele é São Paulino por culpa sua, né? Mas tem um ditado que diz assim, ó, que não é o ditado, não. Charles Darwin fala que é a evolução da espécie, né? Que a espécie vai evoluindo e ele é santista, os filhos viraram São Paulino, a evolução da espécie. Avô corintiano, pai palmeirense, neto São Paulino, é via de regra isso aí. É uma questão de bom gosto. Ser São Paulino é uma questão de bom gosto. Exato. Com certeza. Isso. Até que o Milton Neves, ele falava, né, na época de vocês, torcer para o São Paulo é uma grande moleza, né? Não, já saiu aqui. Aqui no quarto do meu filho tinha esse decalque do meu. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Mas realmente era. Era uma moleza. Quando jogava, não perguntava quem ia ganhar, perguntava de quanto a gente ia ganhar. Realmente foi uma fase muito boa. Dificilmente o São Paulo vai ter uma fase tão boa, tão auspiciosa que nem aquela. E o Milton Neves era meu amigo antes disso, do tempo, sei lá, de 82, 83, coisa assim. O Milton Neves é muito... Quando ele morava na Capote e Valente, para vocês terem uma ideia. Depois da Capote e Valente, mudou aqui para o Campo Belo. Aí, quando ele morava no Campo Belo, a gente tinha muito contato. É próximo da minha casa, eu moro em Interlagos, e a gente tinha contato. Mas agora ele está lá em Alphaville. Aí, Alphaville tem que pagar pedágio, estou muito longe, não é o problema de pagar pedágio, é que eu sou um cara muito tranquilo, eu saio pouco de casa, eu sou muito caseiro, sabe? Meu maior prazer é ir sexta-feira no São Paulo, no Fava. Fava é um grupo de associados com mais de idade, é um grupo apolítico e que tem uma convivência como fosse uma família. Fava quer dizer futebol amador e vagabundo aposentado. Então, esse é o nome do Fava. Aliás, quando está fechado agora por causa desse negócio do coronavírus, mas alguém de vocês, evidentemente você não vem do Texas aqui para partilhar,
mas algum dos 3 amigos sorteiam, e um de vocês 3 é meu convidado para participar numa sexta-feira, para almoçar com a gente lá, para conhecer o grupo, conhecer um pouquinho mais do que é o São Paulo, esse convívio que a gente tem dos associados mais antigos. É um negócio espetacular. Oh, Que bacana, Calef. muito obrigado. Muito obrigado. Bacana mesmo. Obrigado, viu, galera? Você já se escolheu, Léo, olha só. Obrigado, Calef. A gente vai tentar se então, escolher, né, Calef? Então, quando voltarmos a funcionar, vocês vão lá para um dia participar. E outra vez vai outro, outra vez vai outro. É que nós temos mais ou menos uma frequência de uns 40 associados. 40 associados, então é pequeno o nosso local lá, então não dá para abrigar muita gente. Mas quem vai lá não reclama, muito pelo contrário, fica feliz da vida de ter participado. Um grupo espetacular que nós temos a honra e o privilégio de participar. Maravilha, Calef. Olha que bate-papo legal, sensacional a presença do Calef. Calef, muito obrigado. De coração, a sua presença aqui enriqueceu o debate. Sensacional. Uma aula, gente, de São Paulo, do que foi o maior diretor de futebol da história de São Paulo. Obrigado de coração a essa presença. Agradecer aí, Texas. Obrigado, meu amigo Nando, Portuga. Obrigado. E Calef, nós vamos convidá-lo, já fica o convite para uma outra vez, porque suas histórias são fantásticas e gostaria de contar com você mais para frente aí, para fazer outro programa, tem que ficar muito tempo, né? Então a gente agradece de coração pela honra de participar com a gente aqui. Não, é minha vez de falar ou alguém vai falar antes que eu? Não, pode falar. Pode falar, Calef. Não tenho. Eu não diria que foi uma entrevista, foi um bate-papo mais que informal, descontraído, bacana. Talvez eu tenha falado alguma bobagem, que me perdoe os internautas aí, mas eu sempre fui um cara. Esse foi o meu jeito de ser. Eu nunca fiz tipo, não, absolutamente. Eu sou o que eu sou. Então eu falo francamente, com o coração aberto, doa a quem doer, gosta ou não gosta, mas eu sou assim. E isso que tem me dado bem. A amizade que eu tenho pelo torcedor de São Paulo, é o maior troféu que eu tenho. Essa amizade que eu tenho, felizmente, a torcida do São Paulo gosta de mim, a recíproca é mais que verdadeira. Sempre estarei à disposição de vocês para bater esse papo descontraído e que eu sei que o torcedor gosta. Muito obrigado de coração pelo convite de vocês. Trabalhem pelo São Paulo, tenho certeza do que eu estou falando. Precisamos mudar o São Paulo, precisamos colocar o São Paulo num rumo de vitórias, e para que isso aconteça, é necessário que a oposição ganhe essas eleições. Será agora ou nunca. Muito obrigado de coração, conto com a colaboração de todos vocês. Pode deixar, Calef. Pode deixar. Muito obrigado, Calef. E antes de encerrar, pessoal, a família Tribuna Tricolor gostaria aqui de se solidarizar com a família do técnico Vadão, que nos deixou no dia de hoje. Vadão, que foi campeão do Rio-São Paulo, que revelou o Kaká naquele jogo contra o Botafogo. E aqui fica a solidariedade à família do Vadão. Vadão, você sempre vai ter um lugarzinho no São Paulo. Descanse em paz. Galera, um grande abraço a todos. Deixa eu voltar para... Por favor. O Vadão é um cara espetacular. Foi um gentleman, um cara educado, dedicado, caráter do maior gabarito, um cidadão espetacular. Eu tive o privilégio de ser amigo dele. Isso é um privilégio ser amigo do Vadão. Com certeza o céu está mais enriquecido. Com certeza, sem dúvida. Galera, um grande abraço. Obrigado aí. Com certeza. As pessoas, aos telespectadores que nos prestigiaram, que mandaram perguntas. Um grande abraço a todos, galera. Um abraço. Tchau, turma.